manifestação, ela se faz presente, irmãos, em todas as camadas da sociedade. E pasmem, também em todas as faixas etárias, da criança ao ancião, como em determinada postagem no Facebook, havia 2 idosos com uma faixa dizendo: os jovens de 64 apoiam os jovens de 2013. Gerações que se falam, que se comunicam, que dialogam, e que em um determinado momento da história de nosso país se assenta à mesa da fraternidade para contar dos anelos mais profundos daqueles brasileiros que de fato amam a sua nação. De palavras que estão como que há muito tempo guardadas no recôndito da alma. De sentimentos profundos por mudanças profundas e radicais em nossa nação, que parece que estavam completamente adormecidas, esquecidas, talvez emudecidas essas vozes, mas que no tempo no qual nós estamos hoje, essas vozes da alma se fazem manifestas. Elas se tornam públicas. E aqueles que já falavam sobre essa necessidade, e estes que já propalavam aqui e ali sobre essa necessidade de mudança em nossa nação, pelo falar, pelo se posicionar, veem as sementes lançadas no jardim que é o Brasil produzir os seus frutos no tempo presente. De fato, o Brasil, ele não é, mas sempre foi um gigante e sempre será. Mas não o Brasil institucional. O Brasil você, o Brasil eu, o Brasil todos nós. Com todas as expressões culturais, com todas as formas étnicas que se confundem com o brasileiro, ao ponto que você vai de um lado e outro para o Brasil e é difícil você discernir qual é o biótipo do brasileiro, qual é a forma de ser do brasileiro, porque é tão misturado, é tão junto, é tão tudo ao mesmo tempo, que a nação do Brasil, a nação brasileira é, na verdade, todos nós com todas estas expressões culturais e formas de ser. Mas nós temos ouvido isso, um anelo tão antigo, um sonho tão propalado há tanto tempo atrás, que em nosso tempo encontrou o momento histórico, a situação oportuna para ser expressado para todas as pessoas, até para os nossos governantes e os nossos políticos. Nessa realidade social na qual nós vivemos, irmãos, uma pergunta é preciso que se faça, porque aqueles que se posicionaram a favor dessa mudança política perguntam sobre como é que o brasileiro deve se comportar daqui para frente diante dessa premente necessidade de mudança. E outros perguntam qual é a posição da igreja. Como é que o cristão deve se posicionar? Eu devo ou não ir para essas passeatas? Ou como uma certa pessoa disse, daqui a 20 anos, o meu filho ou a minha filha perguntará para mim: papai, mamãe, você esteve na revolução dos 20 centavos? E eu direi: eu não estive, a mamãe não permitiu eu ir. Oh, que drama é esse dos nossos adolescentes e jovens que gostariam de estar lá, sim, gostariam de estar lá e ter a oportunidade de também expressar esse desejo por um Brasil novo e próspero, do jeito de ser do adolescente,
de ser do jeito de ser do jovem, ou como eu encontrei no Facebook, do jeito de ser do paraense. Quando um paraense levantou uma placa dizendo: ó, senhores políticos, não é pelos 20 centavos, é pela farinha que está muito cara lá no Pará. É só ver, isso não é lorota não, é verdade. É pela farinha que está muito cara. Então eu digo, irmãos, que nós precisamos, à luz das Sagradas Escrituras, nós precisamos de orientação hoje. Deus quer orientar o seu povo a respeito de como o seu povo deve se comportar daqui para frente, diante de tão necessária mudança em nosso país, e que a população clama por essa mudança. É por isso então que eu lhes convidei que nós abrimos as Sagradas Escrituras para lermos o texto de Neemias, irmãos. Porque se nós olharmos o texto de Neemias, se nós olharmos para as palavras que estão grafadas nessa parte das Escrituras, nós vamos ver que a situação do povo de Israel era uma situação deplorável e triste. É claro que a situação de Israel não era igual à nossa situação hoje, porém, era uma situação de exploração, era uma situação de opróbrio, era uma situação de vergonha, era uma situação na qual as famílias que tinham ficado lá em Israel passavam por grande situação de pobreza, de misérias e grandes necessidades. As casas estavam queimadas, o muro ou os muros estavam derribados, portanto não tinha seguridade, não tinha segurança aquele povo. Aquele povo pagava taxas enormes para aquele que havia conquistado a nação de Israel, a Babilônia. E lá estava então o povo de Israel, humilhado, maltratado. A palavra de Deus diz que as palavras proferidas pelo irmão de Neemias são estas. A palavra de Deus diz: veio Anani, um dos irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, e eles disseram-me: os restantes, os que não foram levados para o exílio e estão lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os que estão lá, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Era uma situação deplorável a situação do povo de Israel, irmãos. Diante dessa situação, Deus comunica a um homem chamado Neemias, o quadro histórico no qual o povo de Israel estava. E diante desse quadro histórico, Neemias, ele se posiciona. Ele firma propósito. Ele se apresenta como alguém que tem os seus olhos prontos e atentos para olhar a realidade que o cerca e que atinge o seu povo. E este homem traz para nós, irmãos, uma lição importantíssima a respeito da maneira com a qual nós podemos enfrentar ou podemos nos comportar diante dessa realidade de um Brasil que precisa de mudança. A respeito de Neemias, a primeira coisa que aprendemos é o que está no versículo 4. A palavra de Deus diz que quando ele ouve, quando ele toma conhecimento a respeito da miséria e do desprezo pelo qual passava o povo de Israel, o versículo 4 diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. O que é que eu aprendo aqui com Neemias? E qual deve ser o meu comportamento diante da atual realidade da nação brasileira? A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é este sentimento profundo de empatia de Neemias para com o seu povo. A empatia como atitude oposta à apatia, à indiferença.
A empatia aqui, ela é traduzida, irmãos, e ela é vivenciada por Neemias, na medida que a palavra de Deus diz que ele se assentou, que ele chorou e que ele lamentou. Nós vivemos em um período, irmãos, no qual os sentimentos profundos, o ser sensível, as lágrimas, elas rapidamente são confundidas com um espírito fraco. As pessoas que choram, as pessoas que pranteiam, são traduzidos por algumas pessoas como se essas pessoas sensíveis à miséria alheia ou sensíveis a situações, como se essas pessoas elas tivessem desequilíbrio emocional. Mas veja, irmãos, o que eu lhes digo. Se existem lágrimas, se existe o semblante caído de profunda tristeza, se existe uma alma que se choca diante da realidade, se existe um espírito inconformado com as situações que o cercam, é exatamente nesse espírito, é exatamente nessa alma que clama, que Deus vai operar a sua vontade. Deus não age na apatia, Deus não age na insensibilidade. Quanto o homem está mais próximo de Deus, quanto o homem está mais próximo da comunhão com o Senhor, mais o homem vê o mundo com os olhos de Deus. E quanto mais o homem olha o mundo com os olhos de Deus, mais o homem sofre diante da miséria que o próprio homem produz no seu tempo. Permitam-me mostrar isso, irmãos, quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, olhando para as multidões, se condoeu das multidões, porque viu as multidões como quem não tinha pastor. Quando Jesus estava lá no ato fúnebre de Lázaro, depois disso, e ele foi levado, ele foi para ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz que Jesus Cristo chorou diante da miséria humana. E quando ele, certa feita, estava diante de Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são a ti enviados, quantas vezes eu quis fazer como a galinha faz com seus pintinhos e tu me rejeitaste? E de repente o que nós encontramos? Um Cristo extremamente sensível. Ele chora. Ele chora diante da miséria espiritual de Jerusalém. Neemias chora quando ele percebe a miséria que havia se estabelecido na vida desses judeus que tinham ficado em Jerusalém. A primeira coisa que nós precisamos então aprender aqui, irmãos, com Neemias, é que nós precisamos repensar os nossos sentimentos para com a nossa nação. Eu sou de um tempo, e quando nós íamos para as escolas, nós aprendemos o sentimento pátrio. E quando nós cantávamos o hino da bandeira, o hino nacional, o hino da marinha, eu me lembro que naquelas oportunidades eu me arrepiava da palma dos pés até o último fio de cabelo da minha cabeça. Pelo sentimento pátrio. O desejo, a consciência que eu estava na escola para ser o melhor cidadão. E produzir algo para a minha nação. Mas é verdade, irmãos, que geralmente esse sentimento nós só sentimos aqui e ali, alguns sentem quando estão diante da bandeira nacional, quando existe algum gol, alguma cesta, algum ponto no vôlei, alguém que corre mais rápido,
E embora tudo isso seja legítimo e válido, mas eu creio que nós podemos aprofundar o nosso sentimento pátrio para além, muito além desses aspectos da nossa nação. Nós andamos em Goiânia e encontramos tantas pessoas completamente consumidas pelo crack. E já nos acostumamos com isso. Já nos acostumamos. Uma criança, uma mãe tem o seu filho em um posto de saúde. A criança praticamente ela cai de cabeça no chão. E rapidamente é tomada nos braços e é levada para um local apropriado. E nós observamos isso na internet como curiosidade, como vídeo cassetada, e não como um sentimento crítico, como cidadãos que devem exigir uma mudança radical nas estruturas políticas, econômicas, sociais e médicas de nossa nação. O certo é, que, irmãos, que Neemias, ele se condoía com seu povo. Então eu lhes pergunto, será que nós temos este mesmo sentimento de profunda tristeza diante da realidade na qual o Brasil está? Ou nós estamos simplesmente indo com a multidão, proferindo palavras de ordem, mas sem uma profundidade a respeito do que isso significa? Se não há sentimento pátrio, verdadeiro, profundo, aqueles mesmos que foram prontos para promover qualquer manifestação pública, os sentimentos logo hão de esvair e tudo será esquecido. Mas se o sentimento for verdadeiro e profundo, mudanças de fato ocorrerão. A segunda atitude de Neemias, irmãos, que eu vejo aqui, é que a palavra de Deus diz que Neemias ele chorou, ele lamentou por alguns dias. Mas esse lamentar, irmãos, não é um lamentar de um homem que não tem esperança. Observem isso. Ele lamenta porque ama o seu povo. Ele lamenta porque ele tem um sentimento de solidariedade com aquele povo que havia ficado lá em Jerusalém. É minha família, é extensão da minha história e da minha humanidade. Eu não posso ficar indiferente. Mas a partir que ele chora, a partir que ele lamenta, irmãos, as suas lágrimas não são derramadas em qualquer lugar. As suas lágrimas são derramadas diante do altar do Senhor. A esperança que ele tem, irmãos, não é política. Embora que a política é o meio histórico através do qual as mudanças ocorrem. Mas acima da estrutura política, Neemias contempla algo mais precioso e mais fundamental. Ele ora, ele jejua perante o Deus dos céus. Ele coloca a sua causa, irmãos, a Deus. Ele clama a Deus. E assim, observem isso, e assim como ele diz, eu chorei e lamentei por alguns dias. Vocês percebem isso? Então ele não teve um arrobo emocional, ele sofreu dias. Assim como ele continuamente sofreu, a palavra de Deus diz também que ele também continuamente orou. O período em que Neemias orou, irmãos, foi aproximadamente 4 meses. Por 4 meses ele orou pela mesma causa. Ele acordava e ele lembrava das famílias que tinham ficado lá em Jerusalém, passando fome. Ele estava diante do palácio. Ele levava a comida e provava a comida do rei Artaxerxes. Mas enquanto ele levava a comida à sua boca, ele lembrava que lá em Jerusalém existiam crianças que estavam passando fome.
dormir. E quando ele se via em local apropriado e digno para descansar o corpo, certamente ele lembrava que lá em Jerusalém, famílias e mais famílias tinham sido expropriadas desse bem mais básico, a dignidade de reclinar a cabeça em um local seguro, limpo e digno. E ele orava, a Bíblia diz que ele orava de noite e de dia. A palavra de Deus diz assim, versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na sua presença de dia e de noite. É preciso que nós entendamos, irmãos, que Deus tem meios históricos para realizar mudanças na nossa nação. Existem meios históricos. E eu não nego que esses meios históricos sejam também a política. E eu não nego que essas mudanças históricas é via pessoas que têm o poder político e muitas vezes nada entendem da palavra de Deus, mas que possuem a graça comum para entender o que é a justiça, para entender o que é a honestidade, para entender o bem comum e trabalhar por esse bem comum maior. É verdade que isso é o meio de Deus agir na história dos homens. Mas, irmãos, quando Neemias ele está diante dessa realidade dura do povo de Israel, ele chora, mas chora na presença de Deus. Humanamente falando, irmãos, o que ele poderia fazer? Ele não estava no palácio, ele não estava com o rei Artaxerxes, ele não tinha condições políticas, ele não poderia logo e prontamente lembrar do poder que residia nele enquanto influência, solicitando ao rei Artaxerxes algo. Sim, ele poderia sim fazê-lo. Mas a primeira coisa que vem na sua mente, irmãos, a primeira atitude de Neemias é orar a Deus. A pergunta que eu faço, irmãos, é se nós estamos orando pela nossa nação. Eu não nego a importância das manifestações públicas. E eu fico extremamente satisfeito quando eu ouvi de adolescentes da igreja, eu espero que eu não crie problema aqui com os pais, certo? Qualquer coisa, os diáconos fiquem lá na porta para fazer o paredão de proteção para o pastor. Eu espero não criar problemas aqui, mas eu fico satisfeito, eu fico feliz. Quando eu converso e eu vejo os adolescentes querendo estar lá. É claro que as preocupações dos pais são válidas, mas é muito interessante eu poder ver nos olhos dos nossos adolescentes e dos nossos jovens o desejo de participar desse momento histórico. Não negando esse desejo, mas considerando que esse desejo é legítimo, eu ainda faço uma outra pergunta para esses adolescentes. Além do desejo de vocês participarem destes eventos, vocês têm orado pela nossa nação? A pergunta que eu faço é essa. Porque Neemias, gente, Neemias, irmãos, tinha um papel de influência onde ele estava. Mas a primeira coisa que ele pensou não é o status no qual ele estava. A primeira coisa que ele pensou é: eu vou orar. Eu vou colocar essa causa na presença de Deus. Eu não vou escrever nenhuma palavra de ordem. Eu não vou fazer nenhum movimento a não ser este. O movimento de me ajoelhar diante de Deus e suplicar ao Deus dos céus, aquele que é o soberano de toda a terra, aquele que move o céu e que move a terra, aquele que dá vida, aquele que tira a vida, aquele que enriquece, aquele que empobrece, aquele que tem em suas mãos o destino de toda nação e de todo ser humano. Eu pedirei a Ele que Ele intervenha na história de Israel.
Então eu digo a vocês, irmãos, existe um Deus dos céus que ouviu o clamor de um homem chamado Neemias, e que no tempo da adversidade, no tempo do opróbrio, no tempo da vergonha de Israel, um homem clamou ao Deus dos céus e foi ouvido. Deus ouvirá o clamor do seu povo, se o seu povo que se chama pelo seu nome, orar e buscar e se converter de seus maus caminhos. Ele ouvirá do céu, Ele ouvirá do céu e enviará, irmãos, chuva e chuva abençoadora sobre a nossa nação. A pergunta que eu faço para a igreja é se nós temos compreensão que as mudanças profundas na nossa nação, elas hão de ser realizadas pela perspectiva da verdade espiritual, dos princípios de Deus e não pelas artimanhas do homem. Quando eu falo isso, irmãos, eu me lembro de Apocalipse. Quando a palavra de Deus diz, João vê e diz, vi a nova Jerusalém, descendo da parte de Deus, ataviada como noiva. O que é que tu pensas a respeito da nova Jerusalém descendo da parte de Deus? Todos assistiram o Avatar aqui? Aquelas ilhas maravilhosas, bonitas, né, flutuando naquele planeta, né? Será que nós pensamos que a Nova Jerusalém, irmãos, é uma grande ilha que vem do espaço descendo e vai descendo na terra? Ora, irmãos, é claro que não é isso. Tu sabes o que significa a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus? Significa tão somente isso, irmãos, isso é simbólico, para mostrar para todos nós, irmãos, que a transformação do mundo, ela não é do homem, ela não é terrena. O homem não pode produzir uma nova Jerusalém. O homem não pode produzir novo céu e nova terra. Aonde há ser humano existe corrupção. Aonde existe ser humano existe pecado. Por isso essa nova Jerusalém, ela desce da parte de Deus. É uma intervenção de Deus na história dos homens. É uma construção do divino na história do homem pecador. É por isso que ela desce da parte de Deus. Porque caso contrário, irmãos, o ser humano nunca iria produzir o novo céu e a nova terra onde habita justiça. É um equívoco aqueles irmãos que se agarram ao messianismo político, quando olho para um indivíduo como se ele fosse transformar o Brasil. É um engano ideológico, quando irmãos se agarram a um partido político e dizem, esse sim é o partido. Se existe uma verdade, irmãos, por excelência, é que a mente do cristão que conhece as Sagradas Escrituras não é cativo a nenhum partido político e nenhuma personalidade pública. É cativo aos conceitos da palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, e não a ideologia política e nem messianidade de pessoa que se apresenta diante da nossa nação como aqueles que vão salvar a pátria. É por isso então, irmãos, que Neemias não projeta os seus olhos para Taxerxes. Neemias projeta os seus olhos para onde? Para o Deus dos céus. Dele vem o socorro, dele vem a libertação, dele vem tudo aquilo que Israel precisa agora. Nós estamos orando? Se não oramos, já falhamos. A terceira característica, irmãos, que eu vejo aqui em Neemias, enquanto comportamento, enquanto atitude que nós devemos tomar, estar aqui quando ele diz, versículo 6, irmãos. A palavra de Deus vai dizer, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos,
Observe, irmãos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Essa oração, irmãos, tem alguns elementos muito importantes. Observemos o que ele diz. Eu faço confissão de pecados. Qual é o problema da nação brasileira, irmãos? A mídia vai dizer corrupção. A Bíblia vai dizer o quê? Pecado. Tráfico de influência. A Bíblia vai dizer pecado. Roubo. A Bíblia vai dizer pecado. Mentira. Pecado. Casuística. Pecado. E assim por diante. Para toda a realidade política e econômica pela qual o povo de Israel, o povo brasileiro passa, e que expropria, que engana, que massacra, que mata os brasileiros, a Bíblia só tem um nome para todo esse descaso público: é o pecado. É a propina, mas é o pecado. É dando que se recebe, é o pecado. Eu não estou vendo, faça o que seja preciso, mas eu não vou me meter. É o pecado da omissão. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem, e não faz, nisso está pecando. O pecado não é simplesmente o ato mau em si praticado, mas é a omissão da justiça. Quando você tem o poder de praticar a justiça. É a omissão da misericórdia quando você tem a condição de exercer a misericórdia. É a omissão da bondade. É a omissão da generosidade. Quando tu tens essa condição e tu não supre a necessidade do carente e do necessitado. Então a Bíblia nos diz que Neemias diz: olha, nós temos cometido pecado. E ele sabe por que está dizendo isso? Porque o povo de Israel foi para o exílio por causa dos seus pecados. A segunda coisa nessa oração aqui, ele diz: o povo de Israel e nós. Ele diz: irmãos, temos pecado, temos, plural, eu também estou envolvido, eu também tenho pecado contra ti. Ele diz então, para enfatizar: pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Você percebe, irmão, do sentimento de profunda solidariedade que Neemias tem com o seu povo? Ele não diz o povo de Israel. Como que ele diz? A casa de meu pai. É a casa do meu pai, os meus irmãos estão lá. Mas, Senhor, não foram eles que pecaram. Eu também pequei. Nós temos cometido os pecados. E aí é que está, irmãos, uma discussão que nós precisamos fazer, um debate que nós temos que ter conosco mesmos. É constrangedor o que eu vou dizer, mas é uma verdade. Quem está lá porque foram eleitos por aqueles que estão aqui. Quem está disposto diante de Deus falar como Neemias? Quem está disposto nesta noite
a reconhecer o que Neemias reconheceu, que se existe algum descaso na política, se existe algum descaso na economia, que se existe algum descaso na educação brasileira, que se existe algum descaso, se existe algum descaso em qualquer nível do poder público, quer seja ele municipal, estadual ou federal, quem está disposto hoje na presença do Santo, do Deus dos céus, quem está disposto a admitir que tem parcela de contribuição nessa situação na qual o Brasil está? Me diga na sua mente o nome do último deputado que você votou. Na sua mente. Evoca na sua mente a imagem dele, a figura dele. Evoca na sua mente o nome e a fisionomia do vereador que você elegeu, que você deu seu voto. Irmãos, é assim e assim. Porque eu estou refletindo para mim mesmo também. Neemias, irmãos, com grande coragem na presença de Deus, o Pai da verdade, aquele que tem diante dos seus olhos e de uma forma patente e límpida todo o coração do ser humano. Ele sabe que não pode mentir. Ele estremece diante do Altíssimo. E ele diz: nós temos pecado. Eu e a casa de meu pai, nós temos quebrado a tua lei. Então eu digo, irmãos, enquanto a nação, o povo brasileiro, enquanto o povo brasileiro continuar naquela máxima do jeitinho brasileiro, enquanto nós exigirmos a ética e a moral dos que estão do lado de lá, e nós também, que cotidianamente devemos viver a ética do reino de Deus e não vivemos, enquanto nós fizermos isso, irmãos, não podemos sonhar, não podemos esperar que o Brasil mude, porque a primeira mudança, a mais poderosa mudança que o Brasil pode experimentar, irmãos, é uma mudança dentro do nosso lar. Quando nós exigirmos dentro do nosso lar relações justas, de paridade, de equidade, de ética, e nós levarmos isso para o nosso trabalho, e batermos o pé, e falarmos não, porque isso não é justo. Enquanto nós não fizermos isso, irmãos, todo e qualquer ideal, todo e qualquer sonho a respeito de um Brasil justo, igualitário, feliz, próspero, está fadado ao fracasso. Porque os primeiros que devem colocar a sua vida para ser examinada somos nós, irmãos. E eu não estou aqui negando o descaso e a injustiça daqueles que nos representam. Eles já estão na presença de Deus e a batata está queimando para eles diante do Altíssimo. Mas o que faremos? Ó, tu que trabalhas na educação, e tu que cuidas do ser humano quando está em aflição física e precisa do teu cuidado médico, tu que administras as tuas coisas ou a posse de outros, você que cuida da causa pública, tu que diariamente está com o ser humano e trata o ser humano, como é o seu comportamento? Será que o nosso comportamento, irmão, destoa dos nossos representantes? É preciso, irmãos, fazer uma reflexão profunda da ética não do outro, mas da nossa ética na presença de Deus. O certo é, irmãos, que Neemias, pensando diante de Deus, ele disse: Senhor, nós temos cometido pecado.
existe também falta nossa lá. Qual é a nossa contribuição, irmãos, para a atual situação na qual o Brasil está? Qual é a nossa contribuição? O que temos feito de errado? E que precisamos urgentemente rever os nossos conceitos e a nossa prática ética e moral dentro da sociedade brasileira. O certo é que ele orou e disse: eu também tenho culpa. Senhor, então, tem misericórdia do teu povo. Por fim, irmãos, a palavra de Deus diz, olha só o capítulo 2. Um texto que nós não lemos, mas quero convidá-los a ler. A palavra de Deus diz, irmãos, o versículo 2 do capítulo 2. O rei disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem que ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Vocês percebem, irmãos, como Neemias estava profundamente triste pela situação do povo de Israel? A tristeza era tal que estava patente diante de quem quisesse perceber isso. Então, versículo 5, irmãos, observem isso. O versículo 5 diz: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O que nós aprendemos aqui com Neemias, irmãos? Irmãos, Neemias entendeu, olha a primeira coisa, Neemias entendeu que ele estava naquela posição tão elevada, porque a providência de Deus havia dado a ele esta graça. Ele não estava lá pelo acaso. Deus havia colocado ele naquela situação favorável ao povo de Israel. Irmãos, o Salmo de número 1 diz assim, que o homem bem-aventurado é semelhante a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Onde tu te encontras? Quem tu és na sociedade brasileira? Você é um motorista? Você é um administrador? Você é um político? Você é um professor? Você é um médico? Você é uma enfermeira? Você é um aluno? Você trabalha em uma repartição pública, em qualquer área? Você é podólogo, você é manicure, você é pedicure, você é músico? Você vende livros? Você vende panelas? Você vende TVs? Qual é o teu trabalho? O que tu produz para a nação brasileira? O que tu realizas? Então veja o que eu digo para você. Tudo que tu és teve um peso, um preço a pagar. Sim, mas tu és o que és. Estás aonde estás, porque a providência de Deus te plantou aonde tu te encontras. Ele é como árvore plantada. O cristão, irmãos, tem consciência de tudo que ele conquista nesse mundo se dá por uma providência divina. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a totalidade da doutrina nos diz que Deus nos colocou, mas Deus nos colocou com um propósito, com uma finalidade. Irmãos, Neemias, ele não está encegueirado pela posição na qual ele estava. Ele olha para a situação na qual ele está, irmãos, e diz assim, que ele, a partir daquela posição, ele agora luta pelo seu povo. Ele luta pelo povo de Israel. E ele usa o cargo que Deus concedeu a ele para interceder a favor da restauração de Israel. Então veja o que eu digo a você. Aonde tu estás, a mudança histórica que nós tanto necessitamos,
A mudança histórica que nós tanto anelamos e que está sendo propalado nas ruas de do Iapoque ao Chuí, essas mudanças elas começam contigo, aonde tu foste plantado pela providência divina. Faça bem o trabalho onde Deus te plantou. Viva o reino de Deus aonde Deus te colocou. Seja competente, seja humano, faça tudo para a glória de Deus, porque se tudo for feito para a glória de Deus, todos hão de perceber a mudança, a transformação que a sua vida fará naquele ambiente na qual tu estás. A mudança começa aí, porque foi isso que Neemias entendeu. Então ele pediu ao Senhor. Uma outra questão que eu vejo aqui, irmãos, é que ele se vê assim, ele vê que ele foi colocado para mudar, mas ele não tem problemas em perder privilégios. Você percebe isso? Ele não tem problemas em perder privilégios. Aonde Neemias está, irmãos? Ele está no palácio, ele está com o rei, ele tem uma vida relativamente fácil. Ele tem tudo aquilo que aqueles que estavam lá em Jerusalém queriam ter. Se alguém chegasse para algum judeu que estava lá em Jerusalém e perguntasse: você quer ficar no lugar de Neemias? Quero sim. Não pensaria duas vezes. Mas assim como aquele que estava lá em Jerusalém não pensaria em duas vezes se lhe fosse proposto para ficar no lugar de Neemias. Olha que coisa maravilhosa. Neemias não pensou duas vezes quando foi lhe dado a oportunidade de voltar para Jerusalém. Ele quis voltar para Jerusalém. Ele quis restaurar o seu povo. Ele desejou ser instrumento de transformação histórica na sua geração. Ele entendeu que a parte que lhe cabia era retornar, deixar todo o status de copeiro do rei, todos os benefícios que ele possuía na corte do rei Artaxerxes, para ir para Jerusalém. E aquilo, tente imaginar aquilo que ele já sofreu apenas ouvindo, aquilo que ele planteou apenas ouvindo Anani falar, ele decidiu sofrer agora olhando nos olhos das crianças passando fome. Ele decidiu sofrer vendo a viúva andando de rua em rua de Jerusalém sem ter aonde reclinar a cabeça. Ele decidiu sair de todos os privilégios políticos que ele possuía lá no rei Artaxerxes para sofrer com seu povo. E se você ler o texto de Neemias e Esdras, até eles também sofreram oposição, mas eles decidiram sofrer oposição lá com o povo, sofrer com o povo e lutar por um povo que perseguiu eles também como perseguiu Esdras, do que ficar na apatia moral, espiritual e ética. Eu pergunto então, irmãos, se nós estamos dispostos a perder privilégios. Será que nós estamos dispostos a perder privilégios? Porque parte do mundo político que está aí, e que é um câncer na nossa nação, quer ficar no poder para continuar maltratando e explorando a nossa gente. Querem fazer isso porque eles não querem perder privilégios. Eles não querem perder a ajuda terno. Eles recebem milhares de reais para ter uma roupa digna da posição que eles possuem. Eles não querem perder o privilégio de ter passagens e mais passagens de Brasília para qualquer parte do Brasil e do exterior a nosso custo, do seu bolso e do meu bolso. E
cara de pau dizer, quando foi dito, mas as passagens foram gastas com a sua família. E nós temos que ouvir na cara de pau a pessoa falar, para mim a família é o bem mais forte. Eu valorizo muito a minha família. E se for necessário pegar os meus filhos e a minha esposa para ir e voltar pelo Brasil afora, é porque eu fiz a favor da minha família. Então eu digo, a minha família não está andando Brasil afora para passear à custa do tributo público. Mas eu digo, irmãos, se nós estivermos sempre comprometidos com os nossos desejos, se acharmos também que assim como os vereadores, os deputados, os senadores utilizam de um meio para poder granjear algum benefício da estrutura governamental e nós achamos que podemos fazer isso, nós também não somos em nada diferente deles. Neemias disse, eu perco benefícios, mas alguém tem que reconstruir Jerusalém. Alguém tem que reconstruir o Brasil, gente. Um povo tem que se reconstruir. Um povo tem que se refazer. É o povo brasileiro que vai recontar e vai reescrever a sua história. Não pensemos que os que estão no poder vão escrever a história do Brasil pensando na população. Eles escrevem a história de uma forma ideológica, de tal sorte que somente eles são vistos e a população é esquecida. Então ele diz, peço-te que me envies a ajudar para que eu a reedifique. Oxalá, irmãos, oxalá, que se houver uma outra manifestação pública em Goiânia, oxalá que nós nos encontremos lá. Cada um dizendo o que espera do Brasil. Cada um indo após orar ao Deus dos céus. Cada um exigindo do poder público um comportamento ético e moral. Mas cada um também batendo no peito dizendo, eu também tenho pecado contra o Deus dos céus. Cada um dizendo palavra de ordem, exigindo que os nossos representantes cumpram a sua função e a sua responsabilidade na nossa nação. Mas cada um indo também, cada um indo, como advogado, como dentista, como professor, como administrador, como vendedor, como bancário, como banqueiro, como comerciário, como comerciante, dizendo, mas eu também estou aqui, também para viver a ética do reino de Deus, aonde Deus me plantou. Eu exijo lá, porque também eu estou me exigindo aqui, ser um cidadão honesto, íntegro e comprometido com o bem comum da nação brasileira. E é assim, como Neemias, que Deus usou para restaurar a nação de Israel, será assim que nós veremos também a nação brasileira sendo reconstruída pela nossa irmã Ione, sim, pela nossa irmã Rita, sim, pelo nosso irmão Sérgio, sim, pelo nosso irmão Túlio, sim, pela nossa irmã Rebeca, pela nossa irmã Rebeca também sim. Cada um contribuindo para que a nossa nação seja de fato uma nação melhor, justa e igualitária para nós e para as gerações que hão de vir, para o bem da nossa nação, irmãos, e acima de tudo para a glória de Deus. Que o Senhor, irmãos, que é Deus de misericórdia e graça, no presente século, enquanto há um clamor do povo, que Deus nos use com um instrumento em suas mãos, para que essas mudanças venham, ocorram e sejam permanentes. Fechemos nossos olhos, irmãos, e oremos ao Senhor. Ó Pai,
como Neemias, que ouviu a situação deplorável na qual estava o povo de Israel. E esse homem do Senhor pranteou, orou. Este homem confessou os seus pecados particulares. E este homem também disse: eu desejo ir lá e eu estou disposto a perder privilégios em prol do meu povo, da minha terra, da minha gente. Pai, da mesma forma, desperta o nosso coração nesta noite. Desperta, Senhor, o nosso coração. Queremos ser sensíveis, sim, Pai. Queremos ter o coração dado às emoções santas e puras, aquelas emoções dignas, que nos aproximam do nosso povo e da nossa gente. Livra-nos da apatia diante da miséria do povo brasileiro, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, de toda e qualquer indiferença, simplesmente porque a nossa situação é mais favorável do que o nosso irmão. Pai, no nome de Cristo Jesus, que nós sejamos aqueles que lutem em prol da dignidade de todos os brasileiros, Senhor. Mas nós fazemos isso e clamamos a Ti, Pai, porque é do Senhor que procede o novo céu e a nova terra. O Senhor é o Deus dos céus, que opera a Tua vontade, Senhor Deus, em todas as esferas do Teu governo. Por isso, Senhor, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, Pai, para realizar uma mudança profunda em nossa nação. Cada um, Senhor, Pai, no nome de Cristo, cada um no local que foi plantado, Senhor. O Senhor tem um propósito na vida do Teu povo. O Senhor, amado Pai, nos escolheu desde a fundação do mundo, e o Senhor nos capacitou, o Senhor nos deu dons e talentos, o Senhor nos deu influência, o Senhor nos deu, amado Pai, poder de gerir pessoas e coisas, porque o Senhor fez isso para o bem da Tua igreja e para o bem da nossa nação, Pai. Senhor, que sejamos éticos onde o Senhor nos plantou. Que sejamos os melhores cidadãos que a nação brasileira já experimentou, Pai. Como já disse um determinado político de outra nação, e nós não queremos perguntar o que o Brasil tem para nos dar, para nos oferecer, Pai. Nós estamos preocupados em oferecer ao nosso Brasil aquilo que o Senhor mesmo nos deu para oferecermos. Por isso, Pai, no nome de Cristo, move o Teu povo em direção da ética, move o Teu povo, Pai, em direção da moral, move o Teu povo, Pai, em direção de transformações profundas na nação brasileira, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que os valores do Teu reino, que o Teu reino sejam estabelecidos através da nossa vida, para o nosso bem, para o bem do Teu povo e da nação brasileira, mas acima de tudo para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Reverendo Wellington, vou dar notícia, nós temos algumas programações aqui. Essa semana, irmão, nós temos programações extremamente importantes para a igreja, certo? E irmãos também que estão com novidade para nos dar também. Vamos ouvir, então. Deus nos abençoe a todos nós, e nós nos alegramos por aqueles que nos visitam nesta noite. Sejam muito bem-vindos. A filha do nosso irmão Noemi, né, que está conosco também, com o esposo, o pastor, né? Sejam muito bem-vindos, nosso meio. Sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Deus continue abençoando o ministério dos irmãos, né, e as vidas dos irmãos. Pastor Lenine, com a irmã Jaci também, que está aqui conosco nessa noite, né? Seja bem-vindo em nosso meio. Irmãos, a nossa EBF ocorrerá a primeira semana de julho, dos dias 3 a 5, ok? Então, nós queremos reforçar, né, aos irmãos, aos adolescentes, aos jovens, que a nossa irmã missionária Zeneide, né, já conversou, já solicitou o apoio, a participação nesta EBF, que os amados, né, se programem, né, e procurem a nossa irmã, se precisa ainda de alguma orientação, daquilo que você vai
realizado, daquilo que você se comprometeu, né, para fazer, tá? Então é muito importante a sua participação, a sua presença nesses dias para a realização da nossa EBF, ok? E a nós, os pais, né, os irmãos responsáveis, o comprometimento de trazer as crianças, né, para participar desta escola bíblica de férias. Nosso quarto encontro de casais está aproximando, né? Alguns estão contando os dias, especialmente aqueles que vão desfrutar, né? Então, queremos continuar pedindo a oração da igreja, para que os irmãos, toda a igreja, continue orando, suplicando ao Senhor, por mais esta programação, para que o Senhor abençoe tudo aquilo que está sendo preparado, e especialmente tudo que vai ser feito, né, nos dias 29 e 30, próximo final de semana, né? Os casais que irão trabalhar, vocês todos estão convocados, não esqueçam disso, para estarem conosco trabalhando neste encontro e juntos nós, como igrejas, servirmos aos casais que convidamos, ok? E aí tem a Bienal, né, na Sinodal, né, das SAFs aqui do Brasil Central, né, que vai ser realizado na Igreja Presbiteriana do Balneário, tá? Dia 28 do 6. Então, as irmãs, né, um trabalho para as mulheres, né, para toda a igreja, mas mais especificamente para as mulheres. Então, todas as irmãs estão convidadas, né, para essa programação, a esse congresso, ok? Nós vamos então orar ao Senhor, vamos rogar a Ele que esteja abençoando a nossa vida durante toda esta semana, né? O trabalho, aqueles que ainda estão estudando, né? Não estão de férias ainda, as atividades domésticas. Então, que o Senhor esteja nos abençoando e nos capacitando nesta semana. Vamos então nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Chamar o reverendo Israel para impetrar a bênção do Senhor, e após a bênção, os irmãos devem então aguardar para que o reverendo Israel possa chegar à porta e assim cumprimentar a todos, né, desejando uma semana de bênção a todos nós. Vamos orar então. Pai dos céus, nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Usa segundo o teu decreto eterno, para que os benefícios, Senhor, de tudo aquilo que tu tem nos dado possa ser usufruído, Pai, pelo número maior de pessoas que o Senhor mesmo determinou que nós tivéssemos as relações afetivas e de trabalho e comunitárias, Senhor. Que os valores do reino sejam vividos por nós com intensidade para o bem da nossa nação e para a tua glória. E Igreja do Senhor, predestinada antes da fundação do mundo, para ser uma igreja santa e irrepreensível. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito, que seja sobre todos vós e sobre todos os eleitos de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana.